Boa noite. Boa noite. Esse é o UniTV com as notícias da semana. Dados apontam que trabalhadores brasileiros estão cada vez mais sobrecarregados e sofrem com os impactos do mercado de trabalho na saúde mental. Vestígios da enchente. Confira relatos de como está a vida de moradores da capital um ano após as cheias de maio de 2024. Reportagem especial visita o Museu de Arte do Rio Grande do Sul para conferir como está o espaço, que ainda se recupera da inundação. Sonho e resistência. Conheça o projeto social que vem ajudando os jovens a sonharem alto com o futebol. Nossos repórteres Cássio Reis e Arthur Alves foram a campo descobrir o impacto do esporte em comunidades carentes de Porto Alegre e da região metropolitana. Na zona leste da capital, vamos até o Jardim Sabará, um dos últimos grandes trechos de Mata Atlântica de Porto Alegre, atualmente em risco. Confira essa e outras notícias no programa a seguir. Um dos últimos grandes trechos de Mata Atlântica de Porto Alegre está em risco. A área no bairro Jardim Sabará é considerada um refúgio ambiental na zona leste da capital. A zona leste de Porto Alegre abriga um dos últimos fragmentos de Mata Atlântica da cidade, a Floresta do Sabará. Mas esse refúgio verde, essencial para o equilíbrio ambiental da capital, está em risco devido à construção de um mega projeto imobiliário da companhia Zafre. A área abrange cerca de 50 hectares, o equivalente a 70 campos de futebol. A grande empresa pretende construir um condomínio e um espaço comercial considerado de luxo no local da floresta. Aproximadamente 10 hectares já foram desmatados para a construção do novo atacado cesto, cerca de 20% da área total. Moradores da região, ambientalistas e parlamentares estão mobilizados a denunciar o desmatamento e exigir a preservação total da floresta. Como é o caso de Elaine, moradora do bairro Itu-Sabará, que é uma das líderes do projeto SOS Floresta do Sabará. É um grupo, né? Não tem assim um líder, dizer um líder. A gente se reúne aqui na praça com moradores, com entidades que apoiam, né? Nós temos algumas entidades que apoiam, vereadores também, deputados estaduais. E aí, a partir dali, a gente decide o que vai ser feito. O que já foi feito? Foram feitas 2 manifestações lá em cima, no cesto, né? Para cientificar as pessoas, porque tem muita gente, mesmo morando no bairro, não sabe o que está acontecendo aqui. Né? Então, a gente fez aquele manifestação lá. Porque isso aqui é uma floresta que, onde ela vier abaixo, como é que eu vou dizer, ela serve como esponja, né? Dias de chuva ela serve como esponja, ela é frescor, ela limpa o nosso ar, muita coisa vai deixar de existir quando ela vier abaixo, né? Sem falar no futuro, que na verdade, eu mesma não vou, né, se eles cortarem tudo, se vier tudo abaixo, caso venha, que eu espero que não aconteça, mas eu não vou sentir muito. Vou sentir, claro, o clima, vou sentir a movimentação das ruas, a segurança também talvez, né, fique muito pior, porque hoje nós somos moradores aqui desse entorno, todos se conhecem. Nós temos um WhatsApp de moradores que um cuida do outro, né? Um avisa o outro, né? Então, assim, é uma coisa muito legal. Estamos aqui no encontro da rua Tenente Ari Tarragó e Avenida Protásio Alves, na zona leste de Porto Alegre, a menos de 1 quilômetro do pé do Morro Santana, onde está situado o atacado cesto. As obras tiveram início em março de 2024 e o empreendimento foi inaugurado no dia 10 de abril de 2025. Ainda há previsão da construção de um centro comercial na mesma área, mas que ainda não foi levantado. Veio um rapaz, um conhecido nosso, com um drone e subiu o drone aqui. E ele disse, mas espera aí um pouquinho, vocês têm noção do quão grande é essa área? E nós não tínhamos, por quê? Porque se a gente só enxerga ela, né, nas laterais. Eu nunca entrei lá para dentro, algumas pessoas entravam, mas eu nunca entrei. A partir daí, do aparecimento do Graxaim, começou aquela movimentação aqui no bairro. Como é que assim, o que está acontecendo, né? Nós não tivemos uma reunião com eles para fazer a rima, né? É uma sigla aí, que eles teriam que ter feito uma reunião, comentado conosco o que aconteceria. Também eles deveriam ter nos avisado, caso encontrasse algum animal, para, né, saber o que fazer. Nós não sabíamos o que fazer. A luta pela floresta também mobilizou outros coletivos populares, como o Preserve Morro Santana, representado por Luiz Gustavo Ruver da Silva, que conversou com a reportagem. A manifestação que foi realizada no início do ano, sem dúvidas, foi fundamental para trazer visibilidade a essa causa, tanto aqui para a comunidade do entorno, né, do Jardim Sabará, do Morro Santana,
do Jardim Carvalho, dos bairros aqui da região leste e norte da cidade, quanto para outras regiões da cidade, né? Porque ela repercutiu nas mídias sociais, repercutiu nos jornais da cidade como um todo. Então, acho que com certeza serviu como forma de trazer visibilidade a essa luta. Então, a gente vem denunciando e cobrando, né, das autoridades que façam alguma coisa em relação à destruição do habitat de tantos animais, de tantos seres vivos, do aquecimento da região também, né, porque essa área que, assim como Morro Santana hoje é um microclima, né, da cidade, uma ilha de frescor, a Floresta do Sabará a mesma coisa. A gente passava ali na Avenida Aritarragô, caminhando ao lado, e sentia o frescor, né? Sentia a temperatura cair. E hoje a gente passa ali e vê asfalto e sente o calor do asfalto na nossa pele, né? A gente sua nesses dias quentes. O movimento SOS Floresta do Sabará conta com o apoio de vereadores como Giovanni Culau e deputados como Matheus Gomes e Luciana Genro. O Ministério Público foi acionado a fim de que seja exibida a documentação relativa ao empreendimento. Após reunião com moradores e parlamentares, o Ministério Público decidiu por instaurar inquérito para apuração de possíveis irregularidades no empreendimento. Em nota para a reportagem, o MP fala que foi pedido à empresa que a obra fosse parada e que nenhuma árvore nativa fosse derrubada até o inquérito ser resolvido. O processo está disponível para consulta no site. A área é de Mata Atlântica e abriga rica biodiversidade, ouriços, graxaíns, lagartos teiu, gambás, mais de 60 espécies de aves, incontáveis insetos e anfíbios, além de espécies ameaçadas como butiazeiros, palmito jussara e figueiras. A supressão de áreas verdes urbanas agrava problemas como aumento de temperatura, poluição do ar e queda na qualidade de vida. Sem vegetação, a absorção de CO2 diminui, prejudicando a saúde respiratória, e o risco de enchentes aumenta, pois o solo perde a capacidade de absorção de água. O movimento continua mobilizado, com o apoio crescente de diversos setores da sociedade e instituições ambientais. É necessário que a preservação ambiental seja priorizada em nome da sustentabilidade e qualidade de vida para as futuras gerações. Afinal, a floresta é uma esponja contra a enchente. Começa nesta semana a última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A edição teste, realizada nos Estados Unidos, conta com 32 equipes do mundo inteiro. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo são os clubes que representam o Brasil por serem, respectivamente, os últimos campeões da Libertadores. Esta é a primeira edição do Mundial da FIFA no mesmo formato da Copa do Mundo de Seleções. Salários baixos e sobrecarga emocional têm um impacto direto na saúde mental dos trabalhadores brasileiros atualmente. A repórter Érica Sena conta um pouco dos problemas enfrentados por profissionais que encaram rotinas cansativas e estressantes e traz dados sobre o preocupante fenômeno de precarização dos cuidados mentais com os trabalhadores. Cargas horárias excessivas, falta de benefícios e pouca qualidade de vida. Além das preocupações normais, como as contas do mês, as condições de trabalho têm um impacto direto na saúde mental dos trabalhadores. É o caso do assistente multimídia Giancarlo. O jovem que trabalha em uma empresa de comunicação conta que já perdeu momentos com a família por conta da carga horária excessiva de trabalho. Eu perco várias coisas da minha vida por conta da carga horária, né? Semana passada eu perdi o aniversário da minha sobrinha, então perco aniversários de amigos, eu perco eventos que eu gostaria de estar, eu perco momentos em família, eu perco almoços em família, como o domingo de Páscoa. Eu entro aqui durante o dia, eu não vejo o dia passar, eu saio já tá à noite. Então, quando eu saio, não é mais horário comercial. Um estudo realizado pela empresa VR em parceria com o Instituto Locomotiva revela que 51% dos trabalhadores brasileiros estão insatisfeitos com o salário, enquanto outros 45% consideram mudar de emprego. O levantamento também esclarece que as mulheres são as mais afetadas mentalmente por causa da dupla jornada de trabalho na rua e em casa. 47% das entrevistadas já enfrentaram crises de ansiedade
pânico e depressão. A pesquisa realizada em todo o Brasil também revela que a maioria das empresas não oferece benefícios para cuidados com a saúde mental dos trabalhadores. A gente não desliga, a gente trabalha 6 dias da semana, 8 horas aqui dentro da empresa, então a gente não desliga. Mesmo quando eu saio, eu ainda estou inserido nos grupos do trabalho, as pessoas estão falando, eu respondo as pessoas fora do trabalho. Eu estou conferindo as coisas, então a gente acaba que entra no modo, a gente não desliga. Eu desligo quando eu durmo. Aí eu paro de pensar no trabalho. E às vezes ainda sonho com o trabalho. Para Jean, o ideal seria que cada local de trabalho entendesse a realidade de seus colaboradores, adequando a rotina do trabalho de forma que tanto o empregador quanto o empregado cumprisse com seus deveres, sem deixar de viver os momentos fora das 4 paredes do trabalho. Se a gente tem qualidade de vida, a gente vai, isso retorna para o trabalho. A gente produz bem se a gente está bem. Então é ter essa preocupação de se o funcionário, onde que ele mora, o tempo que ele leva de deslocamento, ele mora sozinho, ele mora com os pais, é entender a realidade dos funcionários. A qualidade de vida do funcionário vai refletir no desempenho dele. Um ano após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, as marcas da tragédia ainda permanecem nas ruas, nas casas e na memória de quem enfrentou as águas. No especial de hoje, você vai ouvir relatos emocionantes dos moradores da região da Arena do Grêmio, uma das áreas mais atingidas. Histórias de perda, mas também de muita resistência. Confira a seguir. Maio de 2025 completa um ano desde que a enchente deixou marcas profundas na vida dos gaúchos. Nossa equipe foi até a Arena do Grêmio, na zona norte de Porto Alegre, para ouvir relatos de moradores e comerciantes do bairro Moitá, uma das regiões mais atingidas da capital. No local, encontramos histórias de superação, mas também muitos relatos de insegurança e incerteza quanto ao futuro. E como se quisesse reforçar a lembrança daquela tragédia, o dia amanheceu chuvoso na capital gaúcha. Há quanto tempo o senhor mora aqui? 40 anos. Foi terrível. Eu perdi tudo que tinha aqui dentro, porque a água ficou para subir o último degrau. Eu fiquei aqui toda enchente, não saí. Fiquei eu, os passarinhos e meu cachorro. E quanto tempo demorou para a água baixar? Mais de 30 dias. E qual foi a cena mais triste que o senhor viu na série? Quando eu desci aqui embaixo, que vi tudo, as coisas tombadas, caídas no chão, perdido tudo. Muita bebida que eu tinha comprado preparado para o jogo. Graças a Deus, esse ano, a gente trabalhando, a gente conseguiu se recuperar um pouco, né? Alguma coisa eu comprei, outra coisa as empresas, uma empresa dele ali, a outra me ajudaram nos freezer, um pouco de bebida. Quando dá essas chuvaradas, como a gente tá aqui ainda enche as ruas. A única coisa que a gente sente aqui até hoje é muito pouca ajuda do governo nosso mesmo aqui. As bombas agora ali não vai faltar mais luz, porque eu vi a geradora ali, não vai ter mais problema de alagar. Mas mesmo assim é perigoso, né? A gente não sabe mais o que vai acontecer. O que mais te doeu? O que foi mais difícil de perder desse ano? A gente tinha todo o maquinário de uma pizzaria completa, televisão que eu acabei de comprar. Meu carro também, né? Ficou debaixo d'água. E eu preciso do carro para ir para o médico, porque eu faço quimioterapia, né? Fiquei uns dias sem fazer, porque eu não tinha como sair daqui para ir para o hospital, né? E essa aí foi a parte mais terrível de todas, não poder sair. Perdi também bastante as fotos, coisas antigas que eu tinha, perdi. Isso aí foi tudo perdido. É uma recordação que tu tem, né? Tu nunca mais vai ver aquilo, porque isso foi esquecido. Aqui as marcas estão bem visíveis nas paredes, com as manchas escuras e a sujeira. E podemos ver que a marca chegou aos 3 metros de altura. É assustador pensar que isso tudo foi coberto pela água. Casas, móveis, histórias, tudo ficou submerso. As marcas ainda continuam nas paredes, assim como na memória de quem viu tudo se perder em questão de horas.
muitos comerciantes ainda enfrentam dívidas causadas pelo prejuízo, mas estão se reconstruindo dia após dia. Nesse dia eu não fui trabalhar, e isso foi a mão de Deus ali pesando, porque se eu tivesse trabalhado, talvez eu não conseguisse tirar algumas coisas, tirar meus bichos de casa, né? Principalmente, né? Eu tinha na época 5 cachorros e mais 3 gatos. Nunca imaginei que eu ia sair do Rio de Janeiro para passar por uma situação dessa aqui. Porque a gente, como ser humano, né, tira força não sabe de onde, né? Eu saí com água no joelho para levar os primeiros bichos e na volta já estava com a água um pouquinho mais acima e na hora que eu saí de casa já estava com água quase no peito. Mas o que mais me impressionou mesmo foi o silêncio que naquele dia estava. O primeiro o cheiro também, né? Aquele cheiro horrível, cheiro de mistura de muita coisa, né? Mas o silêncio foi uma coisa assim que eu... pode ser até uma palavra clichê, né? Um silêncio ensurdecedor, né? Que você não ouve nada, um som de um cachorro, de um passarinho, de nada. Parece que estava realmente, a cidade estava morta. Essa é a grande ironia, né? Não tenho vontade de voltar para minha terra. A saudade fica, né? Porque os parentes, amigos estão lá. Mas eu gosto muito daqui, eu me enraizei aqui, eu gosto da tranquilidade que aqui o estado ainda tem. E hoje, quando tu escuta o barulho da chuva, ainda para ti é um sentimento bom ou é um sentimento ruim? E ainda não me sinto seguro e é um pouco apreensivo, né? Quando você se sente apreensivo um pouco quando você ouve a chuva, né? Seguinte, tu trabalha com distribuição de bebidas aqui na área do Maitá também, né? Sim. Como é para ti chegar nesses lugares, nesses comércios agora, após a enchente, e o que tu vê de diferente nesses lugares e também nas pessoas? Hoje eu vejo que, por incrível que pareça, a sensação é de que eles se reergueram, né? Até mais rápido do que a gente imaginava, porque o prognóstico era bem difícil, né? Nesse momento a gente vai vendo a solidariedade das pessoas. A empresa que eu trabalho forneceu alguma ajuda para eles, forneceu também para mim, também como funcionário. Hoje eu vejo que o pessoal já está com outro ânimo, porém ainda há reflexos, muitos reflexos ainda desse período. Aqui nós temos aqui os caminhões do Exército, tá limpando. Eu tenho tudo gravado. Meu nome é Luciano, eu tenho 54 anos e moro no bairro há 54 anos, desde que nasci. O pré foi muito preocupante, né? E depois, quando começou a encher, foi mais preocupante ainda. Eu não sabia o que nós íamos fazer. Nós saímos no mesmo dia, deixamos tudo para trás. Mercado, tudo, a casa. Um filme de guerra, né? 30 dias fora, mas nós vinha para cá toda hora, né? Ajudar, né? A resgatar, a trazer alimentos. A marca ficou ali na placa. Olha o tamanho do Lu aqui e a marca lá. A altura ali. O que dói mais é a perca de tudo que tu construiu durante anos, né? E aí, em poucos tempo, aquilo ali tudo se acabar, né? E tu não poder fazer nada. As pessoas, todo mundo que nasceu e se criou no bairro aqui, e outras também que vieram morar aqui também perderam tudo, né? E tu não tinha o que fazer, né? Tu só tinha que ajudar a tirar as pessoas daqui. Pensei que ia acabar isso aí de uma vez, né? Mas levou 30 dias. E aí depois teve a reconstrução, né? Que levou mais tempo ainda, né? Que ainda estamos se reconstruindo, né? Ainda continua a luta ainda de retomar, de reconstruir, entendeu? De querer voltar e ao mesmo tempo o medo de uma próxima chuva também, né? Sempre o sentimento de desespero. A chuvinha aquela que tu deitava e dormia agradável, ela já não é, mas não tem os sentimentos de perca, né? Só de reconstrução, né? Perder alguma coisa, graças a Deus a gente não perdeu, né? Porque a gente tem a família, nossa família toda tá aí, graças a Deus. As coisas materiais, pode ir, né? A gente recebeu bastante ajuda e também ajudou muitas pessoas, né? O que mais foi legal é tu saber que tu fez parte da história em que tu foi ajudado, mas também tu ajudou. Uma coisa interessante que ficou nessa enchente toda, sabe? Foi aquela marca ali, ó.
Isso aí parece a imagem de Cristo, tem como isso, após a enchente apareceu essa... A tua fé reforçou depois da enchente? Eu sempre tive a fé reforçada, né? Claro, reforçou muito mais, né? E até em relação a ajudar o próximo, né? E nós fomos na casa de uma senhora e a casa dela estava muito precária após a enchente. A casa dela era uma casinha de madeira pequena, a pia dela era de madeira, um pedaço de cada madeira com uma cuba em cima ali. A casa dela é dividida pelo um plástico, aqueles de decorativo. E no canto que abria a porta, assim, tinha uma geladeira antiga, daquelas antigonas, amarelas. A pessoa que estava comigo, que estava fazendo a doação de geladeira, eu falei para ele bem assim, vamos lá na casa daquela senhora e vamos dar uma geladeira para ela. Aí ele falou bem assim, não, como é que nós vamos dar uma geladeira para ela? A casa dela é precária, né? Onde é que ela vai botar a geladeira, não sei o quê. Esse cara, não é pela geladeira que a gente vai dar para ela, entendeu? Só que ela não tem nada dentro de casa, ela tá com uma geladeira velha que nem tá funcionando, mas sim para ver a alegria, a felicidade daquela mulher, mostrar para ela que ainda tem uma solução, tem alguma coisa para poder ir para frente, né? Ela ficou muito feliz, né? Entre relatos emocionados e com a voz embargada e um cenário ainda em recuperação, o sentimento é de resistência. Mesmo com o templo nublado e a chuva fina que insiste em cair, eles seguem tentando reescrever suas histórias, com fé, trabalho e a esperança de que nunca mais precisarão reviver maio de 2024. As enchentes prejudicaram vários setores, dentre eles o cultural. Um ano depois das cheias que devastaram o estado, muitos espaços da capital seguem se recuperando para reabrir suas portas e receber o público outra vez. E o Museu de Arte do Rio Grande do Sul é apenas uma das instituições que enfrenta esse desafio. Confira como está esse espaço na capital na reportagem a seguir. Com as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, muitos espaços culturais precisaram suspender atividades. Os museus, guardiões da memória e da arte, enfrentam agora o desafio de proteger acervos, reabrir as portas e seguir conectando o público à cultura. O Museu de Arte do Rio Grande do Sul está localizado no coração de Porto Alegre. Ele foi um dos atingidos diretamente pelas enchentes de 2024. Mesmo com o prédio preservado, os impactos foram sentidos em várias frentes. Além de exposições pausadas, eventos culturais foram cancelados. Nesse primeiro mês, né, que muitos espaços, né, equipamentos, a gente chama, ficaram embaixo d'água, principalmente no centro, né. Foi uma articulação muito rápida também com esses parceiros, a SEDAC, o governo do estado, a prefeitura em alguma instância, o Ministério da Cultura, a Unesco, né, foi muito presente, assim, como é que ela poderia articular para a recuperação desses museus, desses espaços, né? Aos poucos, os museus gaúchos já reabrem suas portas, sendo um papel de resistência e valorização da cultura. O Margs já planeja suas novas exposições. O nosso sonho é que a gente consiga continuar um trabalho permanente para formar profissionais e para colaborar através da arte e da educação com a sociedade. Os visitantes já podem presenciar novamente a relevância do Margs. A estudante de museologia da URGS, Mariana Correia, relata seu sentimento com a retomada dos museus. Resistência, né? Tipo, eles precisam existir. É muito por causa da força de vontade das pessoas que amam o que fazem, sabe? É muito importante que eles voltem e estejam voltando, né? As atividades. Mais do que preservar obras, os museus ajudam a reconstruir laços. Em meio à tragédia, a arte segue sendo abrigo, esperança e memória viva de um povo que resiste. Em nota, o Margs declara que a principal ação de recuperação será a nova reserva técnica, no último andar, para oferecer melhores condições de segurança ao local. No térreo, não haverá mais nada relacionado a obras de arte ou acervo.
Agora a Érica Sena conversa com o Lucas Silver, ele que é palestrante, educador social e apresentador do Corre TV, os projetos de extensão dos alunos da Uniriter do Campus FAPA. Olá, boa noite. A gente está aqui com o Lucas Silver, ele que é apresentador do Corre TV, o canal criado pelos estudantes do curso de extensão aqui do Campus FAPA, da Uniriter. Lucas, muito obrigada por ter vindo, obrigada por aceitar o convite. Eu gostaria então que tu começasse se apresentando e também falasse um pouco sobre o que é o Corre TV para quem não conhece. Claro, primeiramente quero agradecer o convite, né? Agradecer, estou muito feliz. Bom, o Corre TV é um canal que é onde ele foi criado com a ideia de empoderar e dar voz para as pessoas das comunidades, focando um pouco na comunidade aqui do Mário Quintana, da Zona Norte de Porto Alegre, né? O Corre TV ele tem na sua equipe estudantes do curso de extensão da Uniriter, de vários segmentos aqui dos cursos, né? Da universidade, ele é gravado aqui, né? E a gente tem feito um trabalho exemplar e maravilhoso, né? A gente tem recebido todas as quartas-feiras, né? Que é o dia que o programa vai ao ar, vários convidados de inúmeros setores, de inúmeros projetos, de inúmeras facetas da cidade. Tem sido muito incrível, assim. Lucas, eu te conheço muito como performer, como palestrante, como essa pessoa que às vezes fala mais do que escuta. E agora eu vejo que tu inverteu os papéis. Então, explica pra gente como que é inverter essa inversão de papéis e como que é pra ti agora estar mais escutando, recebendo a informação, do que dando a informação, do que levando o entretenimento em si. Não vou mentir, no começo foi bem trabalhoso, assim, pra mim, né? Tanto que os primeiros programas do Corre, eles foram gravados, né? Antes de ser ao vivo, pra gente ter um pouco dessa dimensão, aprender um pouco e também se experimentar, né? Mas pra mim tá sendo incrível poder conhecer cada vez mais histórias de pessoas diversas da cidade, mais projetos e escutar. E, tipo, escutar pra mim tá sendo, tipo, algo novo e algo muito fundamental, assim, sabe? E dos entrevistados, que eu vi que tu entrevistou já muita gente que faz também essa parte de produzir o programa contigo, tem muita gente atrás disso, como tu bem disse. Qual que foi, assim, a pessoa que tu mais se surpreendeu? Que mais, assim, nossa, que legal entrevistar essa pessoa? Eu acho que todos os entrevistados ali, a equipe do Corre TV tem esse cuidado de trazer pessoas com relatos, histórias reais, né? Todas as histórias são bem impactantes e incríveis, assim. Mas tem 2 entrevistados, assim, que eles moram aqui no Mário Quintana, no bairro onde eu também moro, né? E eu conheço eles, eu digo que eu conheço, mas depois do programa eu acabei conhecendo eles mais, as histórias, né? Uma foi a Tereza, que trouxe uns relatos dela bem impactantes da jornada, da caminhada dela, né? Até ela ser essa mulher maravilhosa e que se dedica a trabalhos sociais hoje nas cozinhas solidárias aqui do bairro. E outro foi um dos convidados que trabalha no meio da luta livre, né? Os relatos de vida dele, de superação, foram algo muito marcante. Não marcou só eu, não impactou só eu. Impactou o pessoal de casa que acompanha o programa, mas também impactou a equipe, assim. Porque a gente se pegou depois com toda aquela gama de informação, ampliando a nossa ótica para cada vez entregar um programa mais sensível a quem está assistindo, um programa mais real. Então, para mim, foram os 2 programas mais impactantes, assim, que eu saí daqui. Meu Deus, eu pensei que eu conhecia as pessoas, mas eu não conhecia totalmente. Mas foram incríveis todos os convidados, mas esses 2 me impactaram muito. E conta pra gente como que surgiu o convite para te ser o apresentador do Corre TV. Como que isso chegou em ti? Na verdade, o Corre TV, ele era um projeto meu, ele tinha outro nome, né, que era o Realidade em Foco, né? Eu trouxe para o Belmonte, né, o professor aqui da universidade, eu trouxe a ideia para ele já há um bom tempo. Daí eu falei, Belmonte, eu queria fazer isso. Tem a probabilidade de fazer? Ele falou, tem, mas a gente precisa ver se os alunos vão comprar a tua ideia, né? Daí eu vim aqui numa sala, num curso de extensão, com uma roupa muito chamativa no dia, e apresentei, olha, gente, eu tenho um projeto assim, o Belmonte falou um pouquinho da minha história, falou um pouquinho da ideia, e a sala estava cheia de alunos, os alunos ficaram, tipo, me olhando assim, muitos devem ter pensado assim, meu Deus, esse guri é louco, ele só pode ser louco. E daí o Belmonte falou, agora quem quiser fazer parte, né, segue o Lucas até tal sala. E quando eu me levantei e saí assim no corredor, eu não tinha visto pessoas. Daqui a pouco começou a sair um, saiu outro, saiu outro. E foi, acho que tinha 5 pessoas no primeiro dia, assim, que estão ainda essas 5 pessoas, e foi, tipo, muito impactante, porque quando eu estava na sala, eu estava olhando justamente para essas pessoas, sem eu saber o curso delas, mas eram as que estavam mostrando mais interesse na ideia que eu estava trazendo. Daí a gente sentou, conversou, lapidou a ideia, cada um trouxe um pouquinho da sua ótica, um pouquinho da sua vivência, e a gente começou a conversar como seria o programa ideal, que contemplasse toda a gama de informação, contemplasse todo mundo que está produzindo ele, que está participando dele, e
a gente pensou em nomes muito absurdos, além do nome que eu já tinha trazido, né? E daí o Matheus foi lá conosco, né? O Matheus que trabalha aqui na Uniriter foi lá conosco e conversou um pouquinho. Tem que ser por esse caminho aqui, se você fizer assim vai ser melhor. E daí a gente começou a bater cabeça. E chegamos no... vamos falar do trabalho das pessoas, vamos falar da vida delas, vamos falar da realidade delas. E foi um nome aqui, um nome ali. Daqui a pouco surgiu o Corre TV. E quando surgiu o Corre TV, surgiu 1000 ideias de como fazer ele, qual seria o formato. A gente pensou em coisas assim absurdas que acho que nem o estúdio aqui comportaria, o tanto de enxurrada de coisas que a gente queria trazer para o estúdio. Daí a gente foi lapidando as ideias, pegando um pouquinho de um, um pouquinho de outro, para fazer essa primeira temporada do Corre TV. E foi aí que ele nasceu. E a gente começou naquele segmento de dividir as funções. O Lucas vai ser o apresentador, né, que já era a ideia base principal. E a equipe começou, como é que a gente vai fazer para cuidar das câmeras, para ficar lá no switch, para os microfones, tudo, se todo mundo aqui está aprendendo. E todo mundo queria participar de tudo. Então, a gente optou por um sistema rotativo, onde toda quarta-feira, quando o programa vai ao ar, antes dele ir para o ar, a gente, no nosso próprio grupo, a gente tem um grupo, a gente já conversa, divide as funções. Por exemplo, vou falar uma das meninas, a Gi... Por exemplo, ela já ficou no programa passado lá no Switch lá. Então, esse programa ela vai ficar na câmera. Então, a gente vai fazer essa rotatividade para todos poderem participar e todos poderem aprender, porque o intuito do programa é aprender. Além de tu levar informação, é tu aprender com tudo que tem, né, no estúdio. E como que é para ti ter o apoio dessa equipe, assim, que pode ser enxuta, é pequena, mas parece ser uma equipe tão familiar, parece ser uma equipe tão acolhedora. Para ti que veio com essa ideia nova e todo mundo te acolheu tão bem com isso. Pra mim é incrível, assim. A gente começou naquele momento ali, tipo, ninguém se conhece, cada um tá com uma ideia, cada um quer fazer algo próprio, assim. E a Giovana, ela chegou no primeiro dia ali e... acho que não foi o primeiro, acho que foi no terceiro dia. Uns dias depois do programa, ela chegou, nós ainda estava batendo cabeça ali, como fazer o programa. E a Giovana chegou. Vamos fazer uma rodada de apresentação? Vamos falar um pouquinho da gente? Vamos trazer um pouquinho de cada um de nós para a gente se conhecer, para a gente se entender? E a gente começou a ver que a gente tinha muita familiaridade, sabe? Casos do dia a dia, coisas assim. E a gente começou a se entender melhor para poder fazer um programa melhor. Porque não adianta eu querer fazer um programa e pegar, por exemplo, pessoas... o aluno ali, ele sabe, ele é de jornalismo, o outro é de cinema, pegar só pessoas daquela área, se elas não se entenderem, se elas não conversarem, não se conhecerem. Então, o Corre TV foi muito disso, a gente se conhecer, aprender um pouquinho dos limites de cada um, tentar superar junto, aprender junto. Então, foi muito isso. A gente criou esse senso de família muito nisso. Conversando, a gente tem um momento, sempre no final do programa, que a gente pega, faz um balanço, né, do programa que foi ao ar e conversa sobre o próximo programa e conversa sobre a equipe, sobre o que podia melhorar, o que não podia, o que podia estar bom, o que podia só... que podia não fazer mais, coisas assim, sabe? Então, é muito disso, ter essa liberdade de conversar e ter essa troca, sabe? E foi uma coisa que a gente trabalhou junto, assim, mas a Giovana começou com isso. Parabéns pra Giovana. Parabéns, então. Giovana. Lucas, além do Corre TV, quais os outros projetos que tu tem fora? Bom, eu tenho o MQ Colorido, que é um projeto voltado à comunidade LGBT periférica aqui do bairro Mário Quintana, né? Também atuo em uma das redes de cozinhas solidárias do Multiplicidade aqui no bairro. Tenho projetos próprios, onde eu ajudo dentro da comunidade, quando as pessoas precisam, assim, né? Atuando como voluntário, tanto na ONG SUV como parceira também. Sou educador social, né? Atuo na área da educação social, na entidade aqui no Clube de Mães Bárbara Marques, que é aqui do bairro Mário Quintana, né? E é um pouco disso, assim. E tem outros projetos futuros, né, gente? A gente tem que estar sempre sonhando alto. E tá sempre em movimento, né? Lucas, finaliza contando para quem ainda não conhece o Corre TV, que horas vai ao ar, quando vai ao ar, como que funciona, para o pessoal começar a assistir, começar a interagir nas redes sociais também. Bom, gente, o Corre TV, ele vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 8 horas, 8h30, né? A gente entra no ar ali ao vivo, tá? A gente tem um chat de perguntas para o convidado, se quiserem mandar perguntas, né? Ali ao vivo, pra gente fazer pro nosso convidado. E se você não conhece ainda o Corre TV, nossa, tu tá perdendo. Então, assim, gente, é um programa incrível, com temas maravilhosos, com uma equipe maravilhosa e dedicada para levar ao ar. A gente tem o Instagram, né, do Corre TV, e também vocês podem seguir a gente no YouTube, dar like, comentar, favoritar lá para não perder nada, e se inscrever no canal, né, gente? E também me seguir no Instagram, né, gente? LucasSilver28. E é um pouco disso, gente. Corre TV, eu sempre digo no final do programa, tá sempre dando voz ao povo. Então, bora assistir o Corre TV para não perder nada e ficar bem informadinho. Lucas, muito obrigada por ter vindo, tá? Então, gente, assistam, interajam, sigam as redes do Corre TV e também do Lucas Silver, tá bem? Obrigada, Lucas. Eu que agradeço.
Na periferia de Porto Alegre, o futebol é muito mais do que esporte. Em bairros marcados pela vulnerabilidade, ele se transforma em instrumento de resistência e sonho. Um projeto social vem ajudando crianças e jovens a sonharem alto. Em meio às dificuldades enfrentadas por muitos jovens que crescem nas periferias, não é de hoje que o futebol é um caminho almejado para escapar da violência e construir um novo futuro. Em campos espalhados pelas comunidades, histórias de superação surgem o tempo inteiro. Numa realidade onde muitas vezes faltam oportunidades, o futebol surge como uma alternativa real de mudança. Hoje eu vim até aqui no bairro Coab, zona norte de Porto Alegre, para entender um pouquinho disso. Aqui atrás de mim a gurizada se reúne na escolinha de futebol Águia Negra, mas o que acontece por trás disso vai muito além do jogo. Meu nome é Andriele Cristiane Brasileiro, eu tenho 29 anos. Eu estou mais ou menos uns 6 anos no Águia Negra. Eu conheci o Águia Negra do bairro mesmo, pois eu já morava aqui. E eu fiquei sabendo que tinha um rapaz, um homem coordenando aqui, né? Quando eu passava por aqui era sempre ele que estava sozinho, que era o seu João, quando eu descobri. Então eu cheguei nele e perguntei se ele queria alguma ajuda das crianças, que eu pudesse ajudar ele no exercício, se ele queria meu apoio, né? Que eu queria ser voluntária do projeto. Então eu estou aí até hoje, com as crianças, faz mais de 6 anos, como eu tinha te dito. E eu amo estar aqui com ele, aqui é um lugar que eu esqueço tudo, né? Meus problemas. Então isso aqui é um meio de eu me ocupar, né? E eu corro atrás de ajudar as crianças, porque acho que hoje é o mais importante as crianças para mim, sabe? Porque o que eu vejo de jovens aqui precisando de ajuda, precisando de acolhimento, né? E aqui a gente faz isso. Na verdade, a estrutura, com certeza, né? Até por falta de vestiário, né? Vestiário, questão de alimentação. O meu ponto mesmo era focar nisso, sabe? Mas sozinha é meio difícil. Porque o Sejão já é mais velho, eu sou mais nova que ele, mas não consigo dar conta de tudo, né? Eu queria dar alimentação para as crianças. Eu queria vestiário, porque às vezes tem até meninas para fazer trocar roupa e tal. No banheiro não temos banheiro, então é uma coisa bem difícil, assim. Acredito que agora com o projeto do governo, que foi aceitado aqui no campo, vai dar certo isso, né? A gente aposta nisso. Eu pretendo me formar em fisioterapia ou educação física. Essas duas formas de educação, para mim, já é bastante satisfatório. É o que eu quero pro futuro, né? Outro protagonista dessa história é João Carlos, mais conhecido como Carlinhos. É o presidente e idealizador do Águia Negra. Hoje dedica sua vida ao futebol com o seu projeto social, gerando aprendizado e diversão para os jovens. Para ele, o esporte é uma poderosa ferramenta de transformação social. Eu sou o presidente do Águia Negra, a escolinha. Foi fundada em 1986, tá? E o projeto é um projeto recreação da comunidade, entre 8 anos até 16 anos. Eu sou um cara que, se eu não tiver envolvido no esporte, assim, que eu comecei com 12 anos, eu já tinha, como eu falei, lá no Santa Teresa. Esse campo era até ali do outro lado, enfim, a gente trouxe o campo para aqui, formamos o campo. Vamos atrás de máquinas e coisas, ao menos. E é um jeito que eu gosto de viver assim, gosto de viver com a comunidade, trabalhando com a comunidade. É ótimo. Estando aqui, não estão pensando em coisas ruins na rua, não estão falhando aula. Sabe que aquele horário vão estar aqui, eles gostam. E o meu ego, eles gostando é onde que me dá força de continuar. Eu estou com 63 anos e é uma coisa que eu gosto. Eu acho que o esporte
Para mim é uma coisa que consegue tirar o guri da rua, entrar em coisas ruins, sabe? Isso aí me enche estando aqui. É que eu sempre fui assim, eu comecei... Eu acho que grandes sonhos já foram realizados, porque pela idade da gente, que se eu quiser sonhar mais ainda... Sempre pode. Pode, mas eu acho que eu vou, né? Então eu acho que o sonho que eu tenho aqui a realizar é vir aqui como tá para ser o estádio, um tipo de um CTzinho nosso, né? E isso aí, participar de alguma coisa, viajar com a gurizada. Isso aí eu acho que é o que falta. Bacana. Porque eu ter eles aqui, assim, só na minha volta, como vocês viram que chegou essa turma aqui, faltou bastante gente. Mas eu acho que foi ótimo, é ótimo quando eu vejo que eles vêm. Isso aí enche, isso aí é bom para mim. Claro. Que é sinal que estão valorizando. Futebol amador transforma comunidades carentes em Viamão. A paixão pelo esporte movimenta a economia e muda vidas na periferia. Nosso repórter Cássio Reis foi a campo descobrir o impacto social da várzea. O futebol, o esporte que encanta milhões e milhões de brasileiros. Mas além de encantar muitos e muitos desse Brasilzão afora, ele também movimenta a economia. E com o futebol amador, claro, não seria diferente. Nessa reportagem, a gente vai apontar os principais impactos do ponto de vista político, econômico e social. Mas antes da gente entrar nesses pontos, a gente vai contar brevemente a história do Tamoio Futebol Clube. Vem com a gente. Este é Tamoio Futebol Clube, um time que se encontra em Viamão. Ele foi fundado no dia 7 de setembro de 1944. Ele carrega consigo as suas principais cores, que são o branco, o vermelho e o preto. O símbolo do rubro-negro viamonense é nada mais nada menos que o índio tamoio, que na sua etimologia da palavra vem do tupi da palavra tamuia, que significa aquele que é velho e aquele que é ancião. O estádio onde o Tamoio manda seus jogos é o estádio Edgar Leitão Teixeira, também conhecido popularmente como o Edgarzão. O Tamoio se encontra no coração de Viamão, mais precisamente na Rua Coronel Mário Antunes da Veiga, que fica no centro de Viamão. Segundo relatos do presidente do Tamoio, Breno Brito, Breno disse que para que o futebol amador se torne viável economicamente, os clubes amadores precisariam de aportes financeiros, independente que seja de instituições públicas ou até mesmo de instituições privadas. No que diz respeito à melhoria na infraestrutura, é o mesmo panorama. Praticamente os clubes amadores, não apenas o Tamoio, fica à mercê de políticas públicas por parte do governo municipal e também dependendo de possíveis investimentos e aporte financeiro por parte de instituições privadas. Levando em conta agora os fatores sociais, o futebol amador ele ajuda muito os jovens a se libertarem do crime organizado, principalmente os jovens de periferia. Vale ressaltar que os jovens de periferia jogam bastante bola, então é mais um motivo para acreditar que o futebol amador pode ser a esperança para muitas e muitas pessoas que almejam trabalhar no futebol. Perguntamos ao presidente do Tamoio, Breno Brito, qual palavra que norteia os trabalhos do Tamoio Futebol Clube em Viamão? E ele simplesmente responde a palavra amor. Amor que ele carrega consigo, não só para cumprir o seu ofício, mas para ajudar e honrar a instituição. É importante salientar que o Tamoio Futebol Clube foi contemplado pelo projeto Ilumina Campo, um projeto esse que surgiu através do governo estadual de Eduardo Leite. Essa iniciativa visa melhorar
a qualidade de iluminação de complexos amadores. Veja o que falou o presidente Breno a seguir. Então assim, hoje a situação do tamanho, ele é o único federado do Rio Grande do Sul. Só que para fazer futebol em outro nível, que não seja varziano, entre aspas, ser um time amador, isso precisa de dinheiro, precisa de patrocínio, coisa que Viamão fica muito difícil. A gente fez entrou num programa ano passado, ano retrasado, para tentar buscar recurso para poder botar um sub-13, um sub-15, que é o começo do futebol. Dali, empresários e tal, há uns anos atrás, um jogador aqui do sub-13, do sub-15, foi jogar no Ceará, o Tamoio recebeu R$40 mil. E R$40 mil na realidade do Tamoio é muito. No fim do ano desse que passou agora, o Tamoio foi contemplado com Ilumina Campo, ou seja, o campo vai ser iluminado. Vai ser colocado projeto, está tudo colocado, assinado pelo então prefeito Nilton Magalhães, pelo governador Eduardo Leite. Está disponível essa verba, é coisa muito. Tudo é muito difícil, né? Tem que ter, enfim, mas um sonho que a gente tinha em fazer o Tamoio crescer. Como é que tu botar iluminação, tu tem mais opções, né? Nós só jogamos sábado e domingo aqui. Hoje, quem joga hoje aqui é sênior, que a gente chama, pessoal de 60 anos, onde eu me enquadro, a gente joga no sábado de manhã. À tarde o Master, que é o Sub-40, e tem um outro time aí que é de um vereador que vem jogar aí. Bom, em resumo, o esporte amador, ele traz inúmeros e inúmeros benefícios. No ponto de vista político, ele ajuda na fomentação e na criação de políticas públicas, que alcancem também as pessoas mais necessitadas. Além, claro, no ponto de vista social, o futebol amador e também o esporte amador, de um modo geral, ele contribui para o que diz respeito na diminuição das desigualdades sociais e também no que diz respeito aos jovens que pensam em entrar para o mundo do crime. Além disso, o futebol amador ele pode melhorar na infraestrutura, principalmente de bairros mais carentes, onde os jovens têm poucas possibilidades, poucas perspectivas de vida e que acabam, infelizmente, adentrando para o mundo do crime. Do ponto de vista econômico, ele traz emprego e renda para todas as pessoas e também fortalece as comunidades. É isso, um grande beijo e um forte abraço. Agora, vamos para a previsão do tempo com o repórter Vitor Maia. E agora, no último bloco do jornal, vamos conferir a previsão do tempo para Porto Alegre para esse final de semana. A previsão indica que o sábado será de um dia predominantemente ensolarado e sem previsão de chuvas. A temperatura mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 22 graus Celsius. Já no domingo, devemos ter um dia parcialmente nublado e com a possibilidade de algumas chuvas isoladas. A previsão mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 22 graus Celsius. E assim encerramos o nosso jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, um bom final de semana a todos e até a próxima. Então, pessoal, encerramos por aqui mais uma edição do UniTV. Obrigado e boa noite. Boa noite.